Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Bom, finalmente chegou o AirTag aqui em casa. Eu pedi ele assim que foi lançado pela Apple, que faz algumas semanas. Demorou 1 ou 2 semanas para chegar aqui. E hoje então eu vou mostrar para vocês o novo AirTag da Apple. Bom, e se você não me conhece, eu sou o Luciano, atualmente moro aqui no Japão. Se você não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se inscreva, deixe um comentário se você tiver alguma dúvida, ok? Na verdade o AirTag está pronto desde 2020. A gente sabia que ia ter desde 2019. É tanto que quando eu fui para os Estados Unidos em 2019, antes da pandemia, eu pensei em comprar um Tile, né, que é o concorrente aqui da Apple. E como eu fiquei sabendo que a Apple ia fazer um rastreador igual da Tile, né, eu resolvi esperar para 2020, mas a Apple não lançou em 2020, acho que por causa da pandemia. E agora em 2021 ela lançou, então acabei comprando. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho, falar das especificações, como funciona, enfim, ok? Bom, eu comprei uma caixinha com 4, porque eu quero colocar em vários lugares. Vem com alguns manual, não vem adesivo, eu acho. A caixinha é muito bem feita, né? Olha, muito bem pensada. Ele vem com 4 dentro assim, ó, e vem com um mini manual de instrução. Mas para você que não conhece, o que seria esses AirTags, né? Deixa eu tirar um aqui. Ele é bem pequenininho, né, ó. Atrás ele, não sei se vai dar pra ver, mas ele é branquinho, dá pra imprimir, depois eu vou falar disso também. Mas para quem não conhece o que é um AirTag, na verdade ele nada mais é do que um rastreador que você pode colocar dentro de uma mochila, numa carteira, num chaveiro, ou até mesmo dentro do carro, né? Se o seu carro não tem um rastreador, você deixa ele em um lugar meio escondidinho. Se acaso alguém roubar, né, você vai saber onde está o seu carro. Ou até mesmo, aqui no Japão acontece muito, bom, comigo acontece bastante, quando eu estaciono num shopping muito grande, eu às vezes acabo esquecendo aonde que eu estacionei o carro. Então se você tem o AirTag, vai ser bem fácil de você achar pelo celular onde você deixou o seu carro. Bom, eu vou abrir ele na câmera de cima para vocês verem mais certinho. Então vamos tentar configurar ele rapidinho aqui para mostrar para vocês. Para ligar ele, não sei se vocês vão escutar aí, mas é só tirar o plastiquinho, né? Então vamos tirar aqui. Pera lá. Como que tirar aqui? E aí aqui tem um sinalzinho, né, para puxar ele. E assim que puxa, a bateria entra em contato, né, com o dispositivo. Deu para escutar? Infelizmente eu vou ter que atualizar, então espera um pouquinho. 6h30 depois. Então agora vamos configurar. Para configurar, a Apple fala que tem que deixar perto do botão, ligar o Bluetooth, e aí ele acha automaticamente. Conectar. E aqui você pode nomear o AirTag. Eu vou deixar como mochila ou chaves. Não, vou deixar como chave. Pronto. Aí depois você vai no app de buscas, né? Tem os meus dispositivos, né? E por aqui a gente pode emitir um som. Então, mesmo com esse tamanho tão pequeno, ele tem um alto-falante integrado dentro dele, né? Que emite um bip e ajuda você a encontrar o objeto. E você pode perguntar também para Siri, né, com seu celular. E aí, Siri, onde está a minha carteira? E se você estiver perto, ele vai começar a emitir um som. E aí você vai conseguir achar facinho só pelo som, caso você precise, né? E ele faz uma busca precisa, né? Caso você esteja perto. É como se fosse aquele joguinho de quente e frio. Conforme você vai chegando perto, ele vai ficando verde e tal. E você pode pedir para ele emitir um som e você vai conseguir achar fácil sua carteira, sua chave, enfim. Essa busca precisa ele só funciona a partir do iPhone 11, né, no caso 11 e 12. Os iPhones mais antigos ele não vai conseguir detectar por essa busca precisa. Mas como funciona, né, a localização do AirTag?
as centenas de milhões de iPhone, iPad, Mac é que vai ajudar você a encontrar o AirTag em qualquer lugar do mundo. Esse é um diferencial dele. Ele não tem GPS, não tem Wi-Fi, não tem 4G, 5G. Ele vai depender simplesmente de outros iPhone ou iPad, né, ou Mac, para se encontrar. Bom, mas como funciona, né? O AirTag ele vai enviar um sinal Bluetooth, né, para o iCloud. Tudo seguro, ele não vai pegar informação de nenhum iPhone que está ao redor, somente a localização. É tudo criptografado, né? E ele vai mandar na nuvem. E quando você abrir o aplicativo de busca, né, no seu celular, ele vai dar mais ou menos a localização em que ele está. E a bateria, a Apple fala que dura mais ou menos 1 ano. É aquelas baterias bem fácil de encontrar, pelo menos aqui no Japão é bem fácil de encontrar. É a CR2032. E você consegue trocar em casa mesmo. Você abre e tira a bateria e tal. Aqui no Japão a gente consegue comprar essas baterias, né? Eu comprei na Daiso, né? Que é aquela loja de uma moeda. E 3 por $1. Então achei bem legal que eles colocaram uma bateria que a gente pode trocar a qualquer momento. Bom, deixa eu falar um pouquinho as especificações dele para a gente tentar entender um pouquinho como que funciona, como que ele vai conseguir achar a localização, mesmo ele não tendo um GPS, não tendo Wi-Fi e não tendo um 4G ou um 5G dentro dele, né? O AirTag, basicamente, ele possui 3 chips. Um é o Bluetooth, que ele tem um alcance mais ou menos de 200 a 150 metros. Então a primeira busca que ele vai tentar fazer é pelo Bluetooth. Então, se no raio de 200 metros a 150 metros tiver um iPhone, ele vai pegar essa localização, mandar, como eu falei para vocês, para o iCloud, e aí você vai conseguir achar. E o segundo chip é o que eles chamam de U1, difícil de falar, né? Que é alguma coisa de ultra banda larga. Ele tem um alcance muito menor do que a do Bluetooth, mas ele é muito mais preciso. A Apple, se eu não me engano, ela começou a implementar esse chip U1 desde o iPhone 11. Então o iPhone 11 e 12 tem esse chip também. Por isso que o busca precisa só funciona a partir do iPhone 11. E o terceiro chip é o NFC. Eu não sei o significado, mas talvez se eu achar eu coloco aqui para vocês. E esse chip NFC, ele serve para quando o AirTag for perdido, alguém que tiver um iPhone ou até mesmo um Android, chegar a encostar, e aí o AirTag vai passar todas as informações do dono, né? Como entrar em contato e tal, para a pessoa que achou. Então, basicamente, o AirTag ele funciona com esses 3 chips. Bom, vale ressaltar que a Apple não fez os AirTag para prevenir roubo ou por segurança, né? Tanto que é muito fácil de você tirar a bateria. Então mesmo que ele esteja preso em algum lugar que você não consiga tirá-lo, você consegue tirar a bateria muito fácil. E a pessoa pode sair com a sua mochila ou sua carteira, ou seja lá o que for, sem ninguém localizar. Você vai depender muito da boa vontade da pessoa que achou, né, no caso o seu AirTag junto com a sua mochila, a sua carteira, em devolver para você. É uma coisa que infelizmente é muito raro hoje em dia. Mas caso a pessoa não entre em contato com você, você vai no aplicativo de busca e você vai conseguir tentar achar o seu AirTag. Bom, como vocês podem ver, né, eu achei o design muito bonito, né, principalmente essa parte brilhosa dele, eu achei bem legal. Mas a parte traseira, como eu já vi em vários comentários, ela é muito fácil de riscar. Talvez mais pra frente os fabricantes vão conseguir fazer uma capinha que proteja mais ele. Mas eu gostei bastante do design. Ele não tem nenhum lugar, nenhum buraquinho para você pendurar ele, então você vai precisar de uns acessórios, né? Ou simplesmente coloca na bolsa. Bom, eu comprei alguns acessórios para ele, mas não chegou. Eu comprei pela Amazon, porque eu achei os preços da Apple muito caro. Então achei alguns mais baratos na Amazon, mas não chegou ainda. Caso chegue até eu editar esse vídeo, eu vou colocar aqui. Mas caso não chegue até eu editar o vídeo, eu vou colocar no Instagram alguns acessórios que eu comprei, eu mostro pra vocês, ok? Bom, eu tava tentando aqui organizar os vídeos pra vocês, né? Que eu gravei hoje pela tarde. E agora de tardezinha acabou chegando os chaveirinhos. E deixa eu mostrar pra vocês. Eu pedi esses dois aqui, um é azul, parece mais preto, né? Mas um é azul, o outro é marrom. Ele vem com um botãozinho aqui. E aí encaixa certinho o AirTag, né? E aí fechou, pronto. Tá
seguro. Esse aqui eu vou colocar no chaveiro do carro, se eu não me engano. E aí ele vem com esse negocinho, né? Bom, uma coisa também que talvez vale ressaltar, ele é a prova d'água. Aliás, ele é resistente à água, não à prova d'água, né? Ele tem aquela classificação IP67, se eu não me engano, que você pode mergulhar ele a 1 metro por mais ou menos 30 minutos. Lógico que eu não aconselho você fazer isso, mas caso você esteja em algum lugar, ele caiu na água e você consegue pegar ele rapidinho, ele é a prova... Não é a prova d'água, ele é resistente à água, ok? Bom, como eu falei de acessório, né, eu falei que na época eu achei muito caro os chaveiros e tal, mas tem também uma coleção aqui no Japão e nos Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, eles não vendem, que é da Hermes, que eu vou colocar o preço aqui para vocês em dólar e em real, mas um chaveirinho tá na faixa de $450, só o chaveiro sem o AirTag, que vai dar aí R$2.350 aí, então é muito caro. Bom, como eu falei, a Apple não fez o AirTag para você ir lá e colocar numa bolsa de uma pessoa e começar a seguir ela e tal. A Apple vem estudando junto com os usuários, né, para tentar prevenir que as pessoas invadam a privacidade uma da outra, né? Bom, o que o AirTag vai fazer caso você coloque ele dentro de uma bolsa de uma pessoa que não é o dono dele? Conforme a pessoa vai andando, o AirTag ele vai saber que o iPhone que está com essa pessoa não é o dono dele. Então, a cada, eu não sei quantos minutos, a cada 3 minutos, 5 minutos, se eu não me engano, ele vai emitir um som. E o iPhone da pessoa vai receber uma mensagem falando que tem um AirTag perto dela, andando junto com ela, e que se ela sabe de quem que é. Mas se a pessoa não tiver o iPhone junto com ela, se eu não me engano, aí você vai conseguir espionar ela, invadir a privacidade da pessoa. E se você tiver um Android também, ele vai emitir um som, mas não tão constante quanto se fosse um iPhone. Se eu não me engano, vai demorar até dias para ele avisar a pessoa que tem um Android, né? Avisar que tem um AirTag perto dele. Bom, para ser sincero com vocês, eu não sou uma pessoa que perde muita coisa, mas eu pensei muito, caso eu viaje, colocar um dentro da minha mochila, ou, né, que tenha câmeras e tal, e um dentro da minha mala, porque eu estava vendo alguns testes gringos, né? Em todos os testes que eles fizeram, foi muito preciso. Eles colocaram dentro da mala, fora da mala, por um chaveiro. E todos os testes foi bem preciso. Falou até em que esteira a mala deles estava. Então isso vai ser legal também para saber se de repente sua mala foi desviada para um outro lugar, um outro país ou até mesmo uma outra cidade. Caso você esteja viajando, você vai saber onde está a sua mala, né? Ou se alguém roubou. E deixa eu mostrar para vocês um pouquinho como que funciona esse busca precisa. Eu vou falar para alguém aqui em casa esconder um dos AirTags em algum lugar e eu vou ver se eu encontro eles, ok? Buscar. Vamos lá. Aí ele vai dando um sinal aqui, ó. Tá 4 metros de mim. Tá falando que tá à minha esquerda. Falando que pode estar em um outro andar. Tá em um outro andar, então não tá aqui em cima. Vamos lá para baixo. Agora ficou verde, ó. Será que tá com cachorro? Você viu onde tá o AirTag? Não. Dá 2 metros. Opa. Aí você pode pedir pra emitir um som. Ó. Está aqui. Achei. Bom, com relação a preço, tá saindo, se eu não me engano, R$369. E um pacote com R$4.249. É um pouquinho caro. Aqui no Japão é mais ou menos $30 e 3 por $100, mais ou menos. Então, a Apple também está oferecendo de graça um trabalho de impressão, assim como nos iPad, iPhone. Tem como você imprimir o seu nome atrás ou colocar algum emoji, né? Eu achei bonitinho, então eu fiz em alguns. Mas infelizmente esse serviço ele não é oferecido aí no Brasil, não sei o porquê. No Japão e nos Estados Unidos esse serviço é de graça, você pode imprimir seu nome nos AirTags. Gente, uma coisa que eu não sabia, que eu fui ver agora, isso aqui é de metal, né? Ele gruda. Olha, que legal, tem imã. Bom, e é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre tecnologia, espero que vocês tenham gostado. E para ajudar o canal, deixa um comentário, deixa um likezinho,
Se inscreva no canal se você não é inscrito. E até a próxima. Peace. Okay, first things first, I got the swag, yeah. The people see me try to get me on they snap, yeah. I'm like, nah, I don't fuck with that, nah.